Bom dia, São Paulo. Oferecimento Sunset, sempre com você. Bom dia diário. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre a uma casa e mais R$200 mil. Olá, muito bom dia para você. Agora são 8h01. Hoje é terça-feira, 18 de maio. A gente começa falando da poluição do plástico, que é um problema grave no mundo, né? Mas nunca é tarde para uma mudança na forma do uso e do descarte. Com a pandemia, todos nós ficamos mais em casa e o resultado é mais lixo que vai parar em algum lugar. Bom, para ajudar o meio ambiente, muitos empreendedores ousaram e inovaram nesse período. Logo de manhãzinha, o Felipe já está de pé preparando o cardápio do dia. No ano passado, ele precisou fechar o restaurante por causa da crise provocada pela pandemia. Foi quando o chefe de cozinha, junto com outros 2 sócios, tiveram a ideia de abrir uma Dark Kitchen, um modelo do ramo de alimentação que só trabalha com entregas. Veio a pandemia, a gente foi fazendo as adequações para poder continuar trabalhando. A gente achou que seria um período curto, né? Mas as coisas foram ficando mais difíceis. Aí no final do ano, as coisas começaram a ficar mais difíceis para a gente. E aí a gente teve um aumento no aluguel e tudo foi culminando para que a gente não conseguisse trabalhar. Então fomos dispensando os funcionários. Chegou uma hora que infelizmente não deu para continuar. A gente teve que fechar. No ano em que o Felipe teve que se reinventar, ele também começou a mudar alguns conceitos no trabalho. Desde então, os pedidos são embalados em uma espécie de papel cartão. Tudo isso para ter um menor impacto ambiental. A gente começou a pensar uma forma de agredir menos o meio ambiente e a gente está fazendo a migração para essas embalagens que são biodegradáveis e elas, até no máximo 6 meses, elas se desfazem no meio ambiente, diferente do plástico e do isopor que a gente trabalhava totalmente com eles. Segundo um estudo sobre descarte de plástico, houve um aumento de 30% na coleta desses materiais durante a pandemia. O problema é que o Brasil recicla apenas 1% dos 11 milhões de toneladas de plástico por ano. Pensando no cuidado com o meio ambiente, a Melissa, que tem apenas 18 anos de idade, abriu uma loja em Mogi das Cruzes com produtos ecológicos. Eu sempre fui muito preocupada com o meio ambiente, né? Sempre tentei fazer a minha parte para ajudar, porque eu sei que hoje em dia ninguém está preocupado com isso, né? E daí eu fui pesquisando, estudando cada vez mais, entendendo, né? Para passar para as pessoas. E daí a ideia de criar minha marca surgiu quando eu percebi que aqui em Mogi não tinha muita loja, né? De produtos ecológicos. Por aqui tem ecobags, escovas de dentes de bambu, copos retráteis de silicones e outros produtos que não agridem o meio ambiente e que o consumidor pode usar no lugar do tradicional plástico e outros materiais que demoram para se decompor. O futuro é esse, né? A gente procurar cada vez mais por soluções alternativas, né? Para tirar o plástico. E eu percebo também que hoje em dia tem muitas empresas, né? Que estão cada vez mais aí tentando ajudar o meio ambiente, porque elas percebem também que elas, quando usam muito plástico, não estão nem aí para nada, acabam perdendo o cliente. E é com pequenas mudanças no nosso dia a dia que, sem perceber, podemos melhorar o local em que a gente vive e que ainda pede por cuidado, a terra. Ninguém pensa, né, o que vai acontecer depois. Só pensa no que ele vai usar, na praticidade, e vai usar por uns 2 minutos ali, depois vai jogar fora. Só que, na verdade, jogar fora não é muito certo ao dizer, né? Porque a gente mora no planeta Terra e daí a gente não joga fora, né? Ele vai permanecer aqui na Terra por muito tempo. E o plástico, por exemplo, demora 500 anos para se decompor. A gente tem que fazer alguma coisa para ficar diferente. Então, a gente quer crescer, mas dentro disso, pensando no hoje e principalmente no amanhã. Bom, agora a gente fala de vacinação contra a Covid-19. A gente vai ver agora os detalhes de alguns grupos que podem ser imunizados em algumas cidades aqui da região. Arujá vacina ao longo dessa semana, que deram à luz até 45 dias atrás as chamadas puérperas.
Nos dois casos, a vacinação é só para as mulheres que tenham comorbidades. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 4h30 da tarde com agendamento. É no ginásio Habib Tanuri, na rua Maranhão, número 386, no centro de Arujá. Arujá vacina ao longo dessa semana grávidas e mães que deram à luz até 45 dias atrás, as chamadas puérperas. Nos dois casos, a vacinação é só para as mulheres que tenham comorbidades. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 4h30 da tarde com agendamento. É no ginásio Habib Tanuri, na rua Maranhão, número 386, no centro de Arujá. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura. Itaquaquecetuba continua hoje a vacinação da primeira dose para os idosos a partir dos 60 anos e para pessoas com deficiência e comorbidades acima dos 50 anos. Trabalhadores da saúde, educação, gestantes e puérperas com comorbidades também são imunizadas com a primeira dose. A vacinação é das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde nas unidades de saúde do Centro, Monte Belo, Caiubi e Caique e na Universidade Univeritas, na Vila Virgínia. Não é preciso agendamento. Ferraz de Vasconcelos continua a aplicação da primeira dose para as pessoas com 60 anos ou mais, para pessoas acima dos 50 anos com comorbidades e grávidas e puérperas também com comorbidades. É das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Não precisa agendar e a aplicação é nos seguintes locais: Igreja Nossa Senhora da Paz e nas unidades de saúde no Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemmel, Santo Antônio e Jardim Ione. Hoje, Guararema continua a vacinação da primeira dose para quem tem mais de 50 anos com deficiência ou comorbidades e segunda dose dos demais grupos prioritários. Precisa fazer o agendamento pelo site da Prefeitura. A central de vacinação fica na rua Doutor Armindo, número 567, no centro. Hoje, Biritiba-Mirim tem vacinação para pessoas com comorbidades a partir de 50 anos e a segunda dose para quem tem mais de 64 anos. O agendamento é preferencialmente por telefone nos locais de vacinação. A UBS do Iroí, na UBS Cruz das Almas e na UBS do Jardim Ioneda. A gente teve um probleminha técnico aí no áudio, você deve ter percebido aí na nossa agenda de vacinação, a gente pede desculpas por isso. E a cidade de Suzano não vai ter vacinação hoje, Salesópolis e Santa Isabel não enviaram informações sobre a vacinação. Em todas as cidades tem que levar os documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de endereço. E no calendário do estado começa hoje a tão esperada vacinação para os profissionais do transporte rodoviário. Olha só, mas essa não é a realidade aqui no Alto Tietê. Um levantamento feito pela nossa produção junto às prefeituras mostra que as cidades por aqui, pelo menos hoje, ainda não vão imunizar os motoristas e cobradores. Bom, sobre esse assunto, o Cássio Andrade já está aqui ao vivo para falar com a gente. Cássio, explica para a gente, né, um banho de água fria que essa categoria levou, né? Qual seria o motivo? Bom dia para você, seja bem-vindo. Para quem está em casa acompanhando também, como você falou, a nossa produção entrou em contato com as prefeituras aqui da região. Duas não responderam, seria Salesópolis e Santa Isabel. Mogi das Cruzes foi o único município que confirmou que recebeu uma quantidade de doses para vacinar esse público. Não começa a imunizar hoje começa o agendamento esse tem que ser feito pelo site da prefeitura, assim como tem acontecido com outros grupos. As demais cidades aqui da região não começam a vacinar hoje. Elas alegaram algumas justificativas de que não recebeu um lote exclusivo, por exemplo, para vacinar esse público e também que existem algumas dúvidas em relação à parte técnica da aplicação dessa vacina. Eles não sabem, por exemplo, se vão vacinar os rodoviários seguindo o critério de comorbidade ou então o critério de idade. Então essa é uma dúvida. Mas aqui em Poá, por exemplo, onde a gente está, essa vacinação começou, não é uma campanha oficial. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão usando a xepa, aquilo que sobra de outros grupos, por exemplo,
para vacinar esses profissionais. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, eles já abrem essa vacinação também para os garis, para os trabalhadores que trabalham, né, limpando as ruas aqui da cidade. Vou falar com o Leonardo, que é o diretor de Vigilância em Saúde aqui da cidade, para explicar, Leonardo, primeiro como é que como é que é feito isso? Tem um horário específico? Porque, como eu falei, é xepa, né? Então a gente entende que é uma sobra. Como é que vocês estão fazendo a logística de tudo isso? Bom dia. Bom dia, William, bom dia a todos. Realmente, Poá teve essa iniciativa de abordar, né, na xepa esses dois públicos. Na realidade, até ontem nós contemplamos os cobradores e os motoristas de transporte coletivo. E a partir de hoje são os trabalhadores de limpeza urbana e os garis também. E como é que vocês estão chegando nesse público? Vocês agendam automaticamente para vir, eles que têm que fazer esse agendamento? Como é que é? Não, a comunicação da prefeitura faz a divulgação nas mídias sociais. Dessa forma, as pessoas vêm por ordem de chegada, comprovam, né, o trabalho na área e são contempladas com o imunizante. Então vamos lá, o que tem que trazer para comprovar realmente que é um profissional da área, não só dos rodoviários, mas também da limpeza? Então, a partir de hoje, né, como eu falei, somente são os garis e os trabalhadores que fazem a limpeza urbana. Se esse trabalhador mora em Poá, ele vai trazer o comprovante de endereço e o comprovante de trabalho na área, além de documento oficial com foto CPF. Se é morador de Poá e trabalha em outro município, também poderá ser imunizado, deverá trazer o comprovante de trabalho em qualquer empresa da área. O uso dessa xepa, dessa sobra, pode comprometer a vacinação de outro grupo ou não? Não, porque na verdade esses imunizantes, se não são utilizados nos prazos estipulado pelo fabricante, eles são descartados. Então é melhor a gente adiantar os próximos grupos prioritários do que jogá-los no lixo. Eu falei que muitas cidades da região ainda estão em dúvida sobre qual critério técnico adotar, se vai ser por idade ou comorbidade. O que vocês estão adotando aqui? Realmente houve alguma confusão em relação a isso, não foi esclarecido pelo Estado quais exatamente seriam os grupos prioritários. Apesar disso, existe um informe técnico que diz que os cobradores e os motoristas de transporte coletivo são contemplados e dessa forma a gente está seguindo o informe técnico. Legal, obrigado. Lembrando, ele que a gente procurou a Secretaria de Saúde aqui do Estado para falar sobre essa questão técnica. A gente encaminhou esse pedido ontem no comecinho da noite, mas por enquanto a gente não teve retorno. Eu volto com você. Bom, Cássio, por outro lado, tem informação boa aí sobre vacinação, né? A vacinação de grávidas e puérperas retorna hoje em várias cidades, é isso, né? Sim, William, está retornando depois daquele probleminha, né, daquelas reações adversas relacionadas à AstraZeneca. O Ministério Público acabou interrompendo um pouco essa vacinação, mas está sendo retomada. Aqui na cidade, inclusive, vocês também estão retomando, né, Leonardo? Como é que está funcionando a vacinação desse grupo? Perfeito. A retomada a partir de hoje para as gestantes com comorbidades a partir de 18 anos, as puérperas com comorbidades também a partir de 18 anos, com a vacina da Coronavac, já um lote exclusivo advindo do governo do estado. Quando a gente fala comorbidade, é bom a gente detalhar para que as pessoas não saiam de casa sem necessidade. O que seria exatamente isso? São as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. Existe uma lista com diversas, daí eu posso citar diabetes, hipertensão. Todas as informações detalhadas de quais são as comorbidades também estão lá no nosso site da Prefeitura, nas mídias oficiais da Prefeitura de Poá. Perfeito. Para esse grupo, para gestantes, puérperas, qual que é a orientação? Documento, o que ela tem que fazer? Para puérperas, precisa trazer documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço na cidade de Poá, além da certidão de nascimento da criança, que deve ter até 45 dias. Para gestantes com comorbidades, precisa trazer a carteirinha do pré-natal, a partir de 18 anos também, e os mesmos documentos, comprovante de endereço e documento oficial com foto CPF. Vamos aproveitar e explicar onde acontece a vacinação aqui na cidade e o horário de vacinação. Nós temos 2 postos de vacinação em Poá, um deles é no Reino da Garotada, que é onde nós estamos, o outro na Praça da Bíblia, ambos das 9 às 15 horas. Tá certo, obrigado pelas informações, um ótimo dia para vocês aqui. Bom dia. William, volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Cássio Andrade falando ao vivo de Poá. Obrigado mais uma vez, bom dia para você. Bom, nós falamos agora sobre vacinação de grávidas, puérperas, dos rodoviários e Mogi das Cruzes vai fazer agendamento dos motoristas e cobradores, então nós vamos dar mais detalhes agora. O agendamento online para eles começa às 2 horas da tarde. Os rodoviários devem primeiro fazer o cadastro obrigatório no Vacina Já SP para conseguir a autorização da vacinação com QR Code, que vai sinalizar em qual município o trabalhador deve ser imunizado. Bom, sobre o agendamento para a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades previstas na normativa do Ministério da Saúde, bom, a Prefeitura de Mogi vai fazer da seguinte forma, presta atenção.
As gestantes que possuem consultas agendadas no pré-natal de alto risco na unidade Mãe Mogiana e se enquadrem nos critérios, serão atendidas no próprio local com agendamento interno. Para as demais gestantes e puérperas com comorbidades, o agendamento online será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Todas as doses para esse grupo são da Coronavac. A paciente deve apresentar carta do médico onde consta o diagnóstico e cartão de pré-natal ou certidão de nascimento da criança, além do RG, CPF e comprovante de endereço. Bom, agora são 8 horas e quase 8 horas e 16 minutos, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Olha só, no próximo bloco tem a iniciativa de empresários para ajudar a reduzir o plástico e ajudar o meio ambiente. Bom, já exibimos essa reportagem logo no comecinho do jornal, né? Mas tem as informações da previsão do tempo, que está fazendo friozinho de 14 graus aqui na região. E olha só como é que o céu tá bonito aqui no distrito de César de Souza, com algumas nuvens ali na altura da Serra do Itapetí. Os detalhes daqui a pouquinho, porque o Bom Dia Diário volta num instantinho só. Será que essa Patricinha que sempre infernizou a vida das amigas vai ter um final feliz hoje? Eu vou me casar. Não se depender da vingança das damas de honra. Vamos eliminar a parte essencial do casamento, a noiva. Na sessão da tarde. Qual o seu maior legado? Afeto, carinho, a palavra certa no momento certo. Em casa, no colégio, seja onde for. Nossa missão é ensinar para a vida. E quando é de verdade, todo mundo aprende. Nos enche de orgulho passar para frente um ensino forte. Colégio Brasílias. Pensou em segurança? O Grupo DRM é a solução. Com nosso monitoramento 24 horas, sua tranquilidade está garantida. Profissionais capacitados e prontos para agir. Proteção e vigilância em uma só empresa. Grupo DRM, a segurança que você vê. Estamos vivendo o novo normal. E a prevenção e a segurança não podem parar. Para que pacientes com câncer não interrompam seu tratamento e as pessoas continuem realizando exames preventivos, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes implantou um fluxo oncológico protegido contra a Covid-19. Lembre-se, não interrompa o tratamento, pois o câncer não espera. Centro Oncológico Mogi das Cruzes, ajudando a cuidar da saúde com mais segurança e proteção. As regras do trânsito servem para proteger você e a sociedade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Apoio Globo. São 8 horas e 18 minutos. Bom Dia Diário aí de volta com uma oportunidade para você. Estão abertas as inscrições para um curso online sobre direitos do consumidor. Débora Carvalho. Olá, esse curso de direitos do consumidor, ele é gratuito e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Leonardo Freire. Ele é secretário municipal de gabinete em Santa Isabel. Secretário, explica pra gente como é que vai funcionar esse curso, né? São várias aulas, né, que o pessoal vai poder ter. Exato, são vários cursos, eles são dados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor para a formação do público consumidor e também dos agentes públicos envolvidos no chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que dá todo o atendimento em âmbito nacional às demandas de consumo do público consumidor e também do público fornecedor. Eu falei que é de graça, esse curso ele vai ser online, vai ser em uma plataforma, explica pra gente. Os cursos são gratuitos, né? E são realizados pela plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça. Então, o consumidor entra no site, faz a sua inscrição e aí já vai poder acessar, dentro do período específico de cada curso, o conteúdo ministrado. Tá certo. Bom, vocês são de Santa Isabel, né? Estão divulgando esse curso, mas quem está assistindo a gente não é de Santa Isabel, é aqui do Alto Tietê, também pode fazer parte, né? Sim, sem dúvida. O curso ele é acessível a todo público consumidor, indistintamente, e vai estar à disposição na plataforma do Ministério da Justiça. Quando a gente fala direito do consumidor, né, qual é a importância de fazer um curso como esse?
Na verdade, nós somos consumidores 24 horas por dia, né? Desde a hora que acordamos até a hora que vamos deitar e ainda enquanto estamos dormindo. Então é importante que nós saibamos quais são os nossos direitos, quais são também os nossos deveres enquanto consumidor e o que deve ser oferecido e o que deve ser garantido pelos fornecedores em geral. Se o consumidor conhece os seus direitos e esses cursos são importantes para isso, ele vai poder exigir o cumprimento dos seus direitos, o cumprimento do Código de Defesa e, consequentemente, vai estar educado para o consumo e vai tocar a sua vida bem adiante. Tá certo, então, Leonardo, muito obrigada, viu, pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Certo. Olha, a gente lembra o pessoal aí de casa que está assistindo a gente, as inscrições seguem até o dia 7 de junho. Então, se você é de Santa Isabel ou de outra cidade aqui do Alto Tietê, pode se inscrever. Para isso, basta entrar no site santaisabel.sp.gov.br. Débora Carvalho, para o Bom Dia Diário. E a terça-feira, hein? Amanheceu com um pouquinho de névoa em algumas áreas, aquela temperatura baixa, mas também a influência de uma frente fria que passou fraquinha só pelo oceano, mas trouxe um pouquinho de ar frio para cá. Bora dar aquela olhadinha lá fora? Bom, essas são imagens ao vivo aqui do distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes. Céu claro com poucas nuvens, mais nuvens ali pertinho da Serra do Itapetí, né? Pois é, segundo os meteorologistas, o sol aparece entre nuvens agora pela manhã, como a gente está vendo aí. Mas à tarde, olha só, a nebulosidade aumenta e pode cair uma chuvinha fina no fim do dia e à noite em alguns locais. Amanhã o sol volta a predominar e o tempo fica firme novamente. E a tendência é que no próximo fim de semana a chuva volte aí com mais força aqui no Alto Tietê. Nesse momento está fazendo um friozinho de 14 graus aqui em Mogi. Vamos mudar de tela então para ver com mais detalhes a previsão para outras cidades. Hoje a temperatura sobe mais no período da tarde. A máxima pode chegar aos 24 graus em Santa Isabel, 23 em Itaquaquecetuba, máxima de 22 graus em Mogi das Cruzes e Guararema e máxima de 21 graus lá em Biritiba-Mirim, com mínima de 12 graus em Itaquaquecetuba, dia aí com muitas nuvens e probabilidade bem pequena de garoa à noite em alguns pontos. Bom, dia com muitas nuvens também em Suzano. Agora pela manhã a umidade relativa do ar é alta, em torno dos 90%, como a gente vai ver agora nessa outra tela. Olha só, já à tarde esquenta um pouquinho mais, a temperatura marca 20 graus. No período noturno pode chuviscar em algumas áreas aí de Suzano e vai fazer um friozinho de 15 graus. A gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o Assis. Pois é, ele é o novo funcionário do Centro de Atenção Psicossocial de Guararema e tem ajudado muito os pacientes. 8 horas e 23 minutos. Não sai daí não, que a gente tem essa historinha bem curiosa daqui a pouquinho. O Bom Dia Diário volta já já. Oi, gente. E aí, onde os pombinhos estavam? A gente foi fazer a ultra. E aí? É menino ou menina? Mari tá começando a sentir o gostinho de ser mãe. Hoje, Malhação Sonhos. Grandes emoções da vida entram pelos nossos ouvidos. Vicente de Camargo Auditivos, a tecnologia que você ouve. Desde 1990, ajudando Mogi das Cruzes e região a ouvir melhor. Vou mostrar a ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação. É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR. Ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
8 horas e 25 minutos, Bom Dia Diário voltando aí com uma historinha bem curiosa. Olha só, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS de Guararema, adotou um cachorrinho para ajudar na terapia com os pacientes e os resultados já aparecem e são muito bons, hein? Veja aí na reportagem da Paula Moreira e Elton Pires. Essa energia toda é do novo funcionário do CAPS de Guararema. Contratado há 2 meses, ele veio para reforçar o time. Trazer leveza, trazer um pouco mais de harmonia para dentro do ambiente do trabalho, nosso clima organizacional. A gente é uma unidade de saúde, então tem todas as características de uma unidade de saúde. Às vezes, às vezes temos dias pesados e aí ele entra para trazer para compor isso e trazer essa paz aqui para dentro. Aqui ele divide espaço com vários colegas. Um deles é a Carla. Além da companhia, com o Assis não tem rivalidade. Ele gosta de dormir aqui no meu pé, em cima do no break. É um companheiro maravilhoso. Adoro o Assis. Não temos problemas, né, Assis? Eu não quero o lugar dele, ele não quer o meu, tá tudo muito certo. O Assis é funcionário mesmo, viu? Tem até crachá. Apesar que ele não gosta muito de usar, não. Contribui com os atendimentos, principalmente com as crianças, e também participa de reuniões. Olha, a gente tem tido um retorno muito positivo, né? Muitos pacientes, eles já vêm procurando ele, né? Principalmente com criança, ele faz muito sucesso, né? A gente atende transtornos mentais mais graves e persistentes, então ajuda muito nessa questão de vínculo com o serviço, de vir, né? De aceitar alguns atendimentos, algumas intervenções. E o nome Assis vem de assistente, mas antes dele conseguir o emprego aqui no CAPS, ele tinha sido adotado por uma família, mas que acabou devolvendo ele para a ONG. A família não queria mais um macho, e sim uma fêmea. Sempre que nós doamos, a Yara deixa muito claro, qualquer problema que vocês tenham, entre em contato. Então, ainda bem que a família não quis mais o macho e queria trocar por uma fêmea, e ligou e nós fomos buscá-lo. Poucos meses depois, a sorte desse cãozinho mudou. Foi quando o CAPS de Guararema decidiu adotá-lo depois de ver um post na internet. O Assis, aliás, é um exemplo de como a adoção é importante, tanto para os bichos quanto para a gente. E só aqui na ONG existem outros 120 animais esperando a mesma oportunidade. Inclusive 3 irmãos do Assis, ansiosos por uma casa ou, quem sabe, até um emprego. Nós gostaríamos que todos tivessem um final feliz, mas quando isso não vem para a vida deles, nós tornamos a vida deles feliz aqui mesmo. Olha só quanto cachorrinho aí pode ganhar uma oportunidade. Entendeu, né? O trocadilho do nome, né? Assistente, né? Se você quiser adotar algum outro animal que está sob os cuidados aí da ONG Ampara, que você viu na reportagem, bem bacana, é só ligar no 99541-1772 e falar com a Yara. Logo depois de encontro com Fátima Bernardes, tem mais notícias da região no Diário TV. Você fica agora com as notícias nacionais e internacionais do Bom Dia Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E se sair, você já sabe, né? Saia de máscara. Use máscara o tempo todo. Se cuide. Até mais, minha gente.